Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates. Sempre de segunda a sexta, depois dos 2 toques, você acompanha a opinião dos nossos convidados aqui nos estúdios e também por videoconferência, tratando dos assuntos mais importantes do momento no Rio Grande do Sul e no Brasil. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E também Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. O nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais. @RDCTV Digital no Instagram, Facebook, Twitter e do YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. E também você pode nos acompanhar pelo formato de podcast. Baixe agora mesmo, no Spotify, no Google Podcast, nos demais agregadores. Também pelo site rdctv.com.br, você clica na aba Podcasts e ali você vai ter à disposição a íntegra do Cruzando as Conversas. Mandar um abraço aqui para o Mário de Lima, que esteve ontem conosco, já falando sobre a questão dos tributos no Brasil. Mário disse que a repercussão do programa ontem foi muito boa com quem ele esteve, e ele esteve circulando aí com pessoas relevantes aí hoje, ao longo do dia, e todos cumprimentaram pelo programa. Mário, que abrilhantou a nossa edição de ontem. Quero mandar meu abraço, um grande economista, sujeito extremamente competente, que é parceiro aqui do nosso programa. Antes de nós entrarmos na pauta, eu quero já antecipar para o nosso público que a partir da próxima segunda-feira, o Cruzando as Conversas e o portal RDC vão receber os candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Porto Alegre para uma série de sabatinas. Eu, a Melanie Rupental e o Armando Burdi, a partir das 22h15, vamos ter aqui no nosso programa os candidatos, sempre nas segundas e terças-feiras. E à tarde, o Cláudio Andrade, o Armando Burdi, estarão com a equipe do Portal RDC, com os candidatos a vice. Então fiquem ligados, Portal RDC, às 14 horas, com os candidatos a vice-prefeito de Porto Alegre. Cruzando as Conversas, às 22h15, com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. E prestem atenção aí na nossa programação, que em breve vem mais novidades na ampla cobertura das eleições que nós estamos preparando para vocês. Inclusive, também, na próxima semana, nós vamos fazer uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito das cidades do interior. Isso, foco também no interior do Rio Grande do Sul, porque as eleições são em todos os municípios. E nós vamos dar a atenção que o potente interior do Rio Grande do Sul, o rico e desenvolvido interior do Rio Grande do Sul merece. É aqui na RDC TV, a emissora que tem o digital no seu DNA. Bom, rapidamente, não é um editorial, não é um comentário de abertura, é só uma sugestão para o presidente Jair Bolsonaro, que agora está buscando alguém para substituir o Celso de Mello como ministro do STF. Vou lançar aqui a candidatura do meu nome, a pessoa que eu indicaria para ser ministro do STF no lugar do Celso de Mello. Ives Gandra Filho. Já tinha sido cotado na época do governo Temer, foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, é um sujeito que tem uma história no judiciário, é um sujeito que tem uma enorme bibliografia, é um sujeito que tem uma grande trajetória no mundo do direito, é um jurista e ele tem um perfil ideológico compatível com o do presidente. E nós não podemos negar, as indicações, elas têm, obviamente, um viés. Além de tudo, é um legalista. Não é desses que acha o direito assim na rua.
Então fica aqui a minha dica para o presidente. Se o presidente um dia assistiu Cruzando as Conversas, né? Está aí lançada. Não vá, presidente, não indique alguém que vá tomar uma cachaça com o senhor ou uma cerveja. Pegue alguém que seja qualificado. O Supremo Tribunal Federal já está permeado de nulidades, de mediocridades. Né? Não vai pegar alguém com currículo raso para colocar ali só porque é seu amiguinho. Até porque, se tem uma coisa que acontece quando coloca o amiguinho, é aquela facada nas costas. Né? Aliás, os petistas não gostam nem um pouco dos ministros que a Dilma Rousseff escolheu para o Supremo Tribunal Federal. Porque o PT queria colonizar o Supremo Tribunal Federal e deu o que deu. Deu no que deu. Né? Então, é um ministro que tem um perfil conservador, mas que, além de tudo, cumpre todos os requisitos que estão na Constituição para uma indicação. Né? Ives Gandra Filho. Muito bem. Na edição de hoje do nosso programa, nós vamos dar continuidade à análise que fizemos ontem. Ontem nós falamos sobre CPMF, reforma tributária, e hoje nós vamos falar um pouco mais, vamos falar de um tema que tem relação com isso, que é muito mais amplo, que é o vício do Estado em tributar. Por que o Estado tem esse vício de tributar? E por que os agentes públicos, eles vão na elevação das alíquotas, na majoração das alíquotas e na criação de novos impostos para solucionar os problemas do gasto público? Por que isso acontece? Nós vamos tentar analisar isso, claro, né? Falando aí sobre os fatos correntes, a postura do governo federal e estadual, né? A perspectiva, vamos falar das reformas, tudo isso. Eu convidei na edição de hoje do nosso programa, pela primeira vez aqui no Cruzando as Conversas, o Sebastião Ventura, que é advogado e conselheiro do Instituto Millennium, que é uma das mais importantes think tanks liberais do Brasil. Sebastião, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme, uma satisfação estar aqui. Faço minha saudação ao Alex e também ao Ricardo, que vai estar de forma remota entre nós, em especial aí ao público que nos prestigia com a audiência. Espero aí que possamos levar luzes aí sobre questões aí que preocupam os brasileiros, que a cada ano pagam mais impostos e recebem menos do Estado. É isso aí. Quem também participa por videoconferência conosco, meu querido amigo Ricardo Sonderman, empresário e escritor. Ricardo, bem-vindo, boa noite. Temos aí um problema na conexão com o Ricardo. Vamos adiante, depois, quando ele reconectar conosco, a gente o apresenta. Aqui no estúdio, junto comigo, com o Sebastião Ventura, temos Alexis Efremides, que é engenheiro e empresário. Alexis, bem-vindo de volta ao programa, boa noite. Boa noite, gente. Olha só, não é só empresário, não é só um liberal, não é só um libertário, tá? Eu tenho atuado muito num ativismo político porque eu descobri, alguns anos atrás, que ao contrário do que acontecia antes, quando o ativismo ele praticamente não funcionava, as manifestações de massa elas eram muito controladas pela grande mídia, mais como massa de manobra. Olhar para aquela mais como câmera, massa de aí, manobra. Isso. Perfeito. Obrigado, obrigado, Macalossi. E então hoje as manifestações de rua, o ativismo político, ele tomou um parâmetro muito mais forte, um padrão, uma força muito grande. Tanto que nós sabemos que se não houvesse o ativismo da população contra um governo que estava destruindo a nação, nós não teríamos nem tido o impeachment da ex-presidente. Eu estou muito honrado de estar hoje aqui porque tem dois colegas de debate, assim, sem falar do apresentador, que é brilhante, mas nós temos dois colegas assim magníficos, tá? O Ventura, todo mundo conhece, e o Sonderman, de quem eu sou fã, né? De quem eu me diverti pra caramba lendo aquele livro do Churchill, que foi assim enriqueceu minha vida. O Sonderman não falou ainda, mas o Sonderman sabe, eu o admiro muito, é uma honra estar aqui, me sinto assim honrado em estar nessa mesa de debate aqui. Eu digo ainda nessa introdução que esse assunto que foi proposto para hoje, sobre os impostos, ele tem uma gama de compreensão muito maior do que simplesmente as questões práticas dos impostos. Queremos impostos para financiar estudo, saúde, educação, é muito mais do que isso. Isso é uma questão que tem um âmbito ético,
filosófico muito profundo. E eu acho que nós vamos ter oportunidade aqui hoje, todos os debatedores, de explorar isso, a questão ética dos impostos, a questão da voluntariedade, a questão da concordância, a questão da liberdade de opinião, a questão do cidadão querer ou não participar de algo com o qual ele não concorda. Muito bem, tá aí então. E agora acho que nós temos conexão com o Ricardo. Ricardo Sonderman, empresário, escritor. Ricardo, bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. Depois dessa abertura do Alex e do Sebastião, eu vou falar bem pouco para não falar bobagem, né? Porque os caras já me levantaram a barra nesse nível, eu vou ter que me cuidar. É um prazer estar com vocês aí, contigo, Guilherme, com o Sebastião e com o Alex, discutindo o tema. E hoje, quando você fez o convite, né? E eu brinquei, qual é o tema? É o vício dos impostos. Eu disse, estou dentro, esse assunto é maravilhoso, ele é praticamente uma piada, né? É que não tem como não falar desse assunto diante de 2 projetos de reforma tributária que tratam de elevação de tributos. Né? Qualquer assunto, entende? O vício é uma coisa, aparentemente, deve ser boa, porque as pessoas não largam. E o vício de imposto é maravilhoso, porque ele é tomado ele é imposto, né? Ele é tomado de todo mundo, e quem o toma faz o que bem quer, presta muito pouca conta, e eventualmente, quando é pego, ele tem toda uma escala jurídica que pune muito pouco. O crime, quem cobra imposto e se locupleta dele, e eventualmente é pego, vai estar mais cedo, mais tarde, vai estar em casa com uma tornozeleira, na pior das hipóteses, né? E depois vai faltar bateria para a tornozeleira e ninguém vai saber onde é que ele vai estar. Então, eu acho que o assunto é maravilhoso, cabe uma discussão, como o Alex disse, filosófica também, né? Porque a gente hoje vive num país onde existem 2 castas, o poder público e nós. Né? Nós, os intocáveis, né? Para usar um termo que seria da Índia. Né? Então, nós somos aqui os escravos dessa turma que cria as leis, julga, dá as penas e se locupleta, e não tem que dar retorno nenhum, não é fiscalizado, e quando é solto, né? Quando é pego, é solto. Então, o tema é interessante, porque eu vejo, por exemplo, toda essa discussão de Renda Brasil, bolsa disso, bolsa daquilo, quando o governo tem que dar às pessoas um dinheiro que ele tomou, seria mais barato não ter tomado antes esse dinheiro. Deixa o dinheiro com as pessoas. Elas sabem fazer mais com o dinheiro do que o governo. Então, acho que o tema é muito interessante, muito atual, e com esses 3 craques aí na frente, nós vamos ter uma noite bem interessante. Vamos começar falando sobre a derrota acachapante do governador Eduardo Leite aqui, porque a sociedade gaúcha se mobilizou contra o projeto de reforma tributária estadual e o governador queria aprová-lo a toque de caixa, inclusive colocando a urgência para que fosse votado, ainda mais em época de pandemia, com a Assembleia se reunindo de forma digital, sem a possibilidade de um debate mais aprofundado, e acabou não dando certo. A maioria dos parlamentares se manifestou publicamente contra o projeto, inclusive com deputados da base, né? Zilá Breitenbach, que é do PSDB, disse que não ia votar a favor. E, obviamente, para evitar o resultado, o governador tirou o projeto e agora, aparentemente, vai começar uma rediscussão sobre isso. Mas eu acho que, e daí eu vou jogar para a mesa aqui, trata-se de mais uma situação em que um governador do Rio Grande do Sul tenta, e todos tentaram, aprovar um pacote de aumento de tributos, mas acaba nessa vez não conseguindo. E não conseguindo porque a sociedade gaúcha fez uma enorme pressão sobre o parlamento e o parlamento entendeu
que não era adequado. Como é que vocês viram esse episódio todo aí da discussão da reforma tributária no Estado? Vou começar pelo Sebastião Ventura. Sebastião. Vamos lá, Macalossi. A questão é que, na verdade, nós não vamos resolver o problema das contas públicas gaúchas, dos estados e da Federação Brasileira com placebos fiscais. É só placebos. Placebo fiscal é boa. As pessoas estão cansadas dessa fórmula antiga de, a cada novo governante, vir lá e estabelecer a conta-gotas mais um aumento, mais uma majoração fiscal. Não é isso. Não é isso que vai resolver o problema das contas públicas gaúchas e brasileiras. O fato é que a questão fiscal, e especialmente a situação fiscal do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, demonstram que o federalismo brasileiro está falido. O federalismo brasileiro está completamente falido através de uma fórmula que foi utilizada para sanar as contas públicas da União, concentrando riqueza em Brasília, fragilizando estados e deixando municípios na penúria. Não raro, a gente vê inúmeros prefeitos de tempos em tempo indo lá com o pires na mão para Brasília, precisando, mendigando algum tipo de esmola do rei. Isso pode ser tudo menos democrático, né? Porque o federalismo brasileiro invertido, porque nós deveríamos privilegiar a vida no município. É muito mais fácil o cidadão ir até a prefeitura, bater na porta do prefeito, ir lá na Câmara de Vereadores reclamar uma lei que não está sendo feita, do que pegar um avião e ir até Brasília. Mas não, o Brasil gosta de privilegiar a irracionalidade. Então, nós arrecadamos os tributos em cada município, vai para o Estado, que remete para a União e depois começa a voltar. Em degraus que muitas vezes se perdem. Vai se escoando aqui e ali, por canais tantas vezes obscuros. Né? E então, o grande desafio da tributação passa também por uma nova reformulação do federalismo brasileiro. E nós não vamos conseguir fazer essa reformulação federativa mediante estas fórmulas tacanhas e pontuais ou tópicas que estão sendo debatidas no Congresso Nacional. Não. Nós precisamos repensar toda a matriz tributária do Brasil. E vejam o seguinte, as leis, como nós, como corpo humano, envelhecem. De tempos em tempos é preciso revê-las. De tempos em tempos é preciso renovar o arcabouço legislativo como forma de atualizar as demandas atuais a leis que não mais servem. A Constituição de 88 fez uma divisão muito clara e categórica. Ela dividiu a indústria, IPI para a União, comércio para os estados e serviços para municípios. Esta foi a divisão. De lá para cá, a gente vê uma progressiva desindustrialização nacional, em face de uma reorganização geopolítica, em especial pelo advento da China e de novos jogos internacionais, e municípios cuja maior conta, muitas vezes, é a Câmara de Vereadores. É a Câmara de Vereadores. Esta é a realidade do Brasil, um país completamente assistemático, E aí, nós podemos colocar o homem mais inteligente do mundo no Piratini, que não vai resolver. Não vai resolver. Agora, podia se fazer mais? Claro que podia. Existem aí alguns entulhos estatais que há muito tempo já deveriam ter sido privatizados e não são. Ah, mas demora, é difícil, tem ranço. Não é à toa que o Rio Grande do Sul fica atrasado. Não é à toa que o Rio Grande do Sul anda para trás. Agora, o que eu me pergunto é o seguinte. Teve um tempo que os Galdério tiveram que pegar o cavalo, pegar os facão e cavalgando até Brasília, estabelecer uma briga porque nós não aguentávamos mais uma situação de exploração fiscal. Nós não precisamos mais fazer isso. A democracia institucionaliza as lutas políticas. Agora, o que me pergunto, Macalossi, e tu acompanha a cena política com minúcia, é o seguinte: aonde está a bancada gaúcha que não se organiza e não tem uma voz uníssona para justamente fazer uma reforma fiscal de verdade no Brasil? Aonde está a bancada gaúcha? Até quando que os interesses do próprio umbigo vão dividir os interesses do nosso Estado em pautas que simplesmente não resolvem nossos problemas?
Também me pergunto o porquê que o governador do estado do Rio Grande do Sul não inicia este movimento que seria saudável. Tenho certeza que inúmeros outros estados da federação iriam acompanhar, porque a reivindicação é justa, além de justa, necessária. De tudo fica uma certeza, né? Tu falou aqui do vício estatal na tributação, né? Pegando o gancho, eu te diria o seguinte: a tributação é a cocaína da ineficiência pública. Né? Nós investimos em ineficiência e investimos em tributação. Nós precisamos fazer um Estado mais eficiente, mais enxuto, com métodos de contratação mais ágeis. Detalhe, né? E aqui foi feito um estudo em relação à questão da elevação dos tributos no Estado, porque é sempre utilizado o argumento de que é necessário elevar tributo porque houve um incremento do gasto, da despesa. O problema é que o histórico do Estado é que, à medida em que você aumenta a tributação, você aumenta também o gasto. Não há como. Ou seja, o gasto, a tributação que é elevada, ela não compensa o gasto, porque o gasto se eleva na medida também em que é elevada a tributação. Então é exatamente o contrário do que é falado, né? Aqui no Estado, pelo menos esse é o histórico. E a questão é que as coisas têm uma lógica, né, Macalossi? Tu não pode querer resolver a conta das receitas sem olhar para a lógica das despesas. Tem que resolver o problema de uma forma integrada. A questão orçamentária está diretamente ligada com a política fiscal, né? Mas a gente procura cindir, dividir, como se, de certa maneira, um imposto salvador fosse resolver o problema do caixa, que é imediato e não estrutural. Nós temos problemas estruturais, na matriz estrutural da despesa pública brasileira. Então, nós temos que fazer duas reformas concomitantes. A administrativa concomitantemente à reforma fiscal, porque as duas se complementam. Nós precisamos diminuir o lado da despesa e compensar um pouquinho, de certa maneira, ao longo da curva, fazer com que o investidor, com que a curva da despesa fique descendente e, através de medidas de crescimento econômico, a gente comece, de certa maneira, a aumentar a arrecadação por crescimento econômico e não por aumento de tributação. Né? Mas isso é antigo, né? Isso é sabido e ressabido. O problema é que o Brasil insiste na via do vício. Muito bem. Vamos lá. Alexis, e a derrota do governador? Buenas. Gente, olha só. Eu entendi muito bem tudo que o brilhante aqui, Ventura, falou. Eu tenho uma visão um pouquinho mais raiz dessa história. Eu tenho uma... Ô, Sebastião, tu é Nutella na avaliação do Alexis. Tu viu? Esse discurso forte aqui Olha, ainda foi chamado de Nutella. Quem falou Nutella não fui eu, Ventura, viu? Não fui eu. Semeando a discórdia aqui entre os convidados. Então agora eu vou escutar atentamente. Vamos lá, eu só estou dizendo, eu como um libertário, eu confesso, tá, que tenho profundas desconfianças das estruturas estatais. Há muito tempo já eu perdi essa ilusão de procurar um Estado eficiente. Eu já compreendi com clareza que o Estado pode ser ruim ou mais ou menos, mas eficiente nunca nós vamos conseguir, tá? Então, eu sou um pouquinho, assim, talvez mais cético nisso, né? Respeitosamente. Mas, assim, eu vou fazer uma sequência de argumentos aqui para tentar explicar meu ponto de vista. A primeira coisa é que hoje se discute muito no Brasil um conflito ideológico entre esquerda e direita. Na verdade, na minha visão, né, o conflito que o Brasil vive hoje, e isso não ocorre em nenhuma democracia ocidental no mundo, é um caso único no Brasil, incrivelmente. Hoje, o nosso grande conflito não é esquerda versus direita, não é governo versus oposição, não é comunismo versus capitalismo, não é. O nosso conflito é público versus privado, independente de ser de esquerda ou ser de direita. O nosso conflito é público contra privado. O público não gera valor, não cria riqueza, mas subtrai do setor privado quantidades imensas, recorrentes e crescentes de recursos. O cientista político Bolívar Lamounier tem um excelente livro que se chama Liberais versus Iliberais.
Vai por essa linha. Sim. Não é exatamente isso, mas Uma por das essa linha. críticas que se faz ao liberalismo é que, no afã de tentar consertar o estamento, o liberalismo dá uma espécie de sobrevida ao sistema. Enquanto nós, libertários, temos uma ideia de que nós precisamos, não é revolução, nem destruir nada, nada disso, não queremos explodir nada. Apenas nós achamos que parte das estruturas de Estado tem que realmente ser desfeitas, desmontadas, desconstituídas. Algumas delas não têm razão de existir, a não ser para privilegiar castas e seus integrantes, em detrimento da sociedade civil. É um termo que eu uso muito. Então, eu digo assim, primeira questão que eu coloco, o nosso conflito é público-privado. O que justifica aposentadorias diferentes para o setor público e privado? Nada. Nada. Não existe nenhum fundamento ético para criar essa diferença. Nós temos o regime geral e o regime especial. Isso não tem fundamento, isso é imoral, isso é antiético, isso não faz sentido. Segunda questão que eu coloco, além dessa, eu noto hoje um conflito de ideias, porque mesmo entre agentes do setor público, ativos, decentes, bons funcionários públicos, eu noto um conflito ético, porque eles sentem racionalmente de que tem alguma coisa errada nisso. Eles não podem estar ganhando tanto em detrimento de setores, parentes, colegas, amigos, ganhando tão menos em cargos equivalentes nessas empresas privadas. Nesses ativismos que eu pratico muito aí, tem funcionários públicos apoiando, inclusive financeiramente, as passeatas, aluguel de caminhão, etc. E muitos Até porque, deles vamos lá, não entenderam ainda. Uma boa parte Sim. dos funcionários públicos são vítimas da falência do Estado. Ou não? Os policiais aí que ganham parcelados, os professores que ganham parcelado não são vítimas da falência eu do entendo Estado? esse ponto de vista, mas eu acho que todo o funcionário privado, quando ele não está satisfeito no seu emprego, ele sai. Ele tem a liberdade de sair. E eu não vejo esses funcionários públicos, não estou criticando a categoria, por favor, não me odeiem. Eu apenas estou dizendo que eu não vejo funcionários públicos pedirem demissão, mesmo quando se sentem injustiçados. Enquanto que eu vejo toda hora funcionários privados pedindo demissão quando não estão satisfeitos. Então, alguma coisa não está consonante nesse quadro. Alguma coisa não está. Talvez seja a estabilidade, que na maioria dos casos não poderia existir. Talvez seja a estabilidade não oficial, porque mesmo quando não há estabilidade, ela, de certa forma, acaba existindo. Talvez seja a falta de cobrança, que no setor privado é intensa e no público não é. Talvez seja isso. Nada disso desmerece a pessoa do servidor público. Apenas um sistema que cria incentivos não válidos para uma sociedade ética, em detrimento de um outro setor da sociedade que é quem paga a conta. Apenas isso, não há nenhum tipo aí de rancor. Apenas uma tentativa de melhorar um sistema que hoje é claramente disfuncional. Por isso, eu coloco assim 2 exemplos que me ocorreram aqui interessantes. Eu vou citar 2, já que o tema é impostos, né? Eu selecionei 2 impostos que me interessam muito, que é o IPVA e o IPTU. O IPTU teve uma polêmica imensa agora com o aumento que o governo municipal fez, e teve uma polêmica recente agora com o governo estadual que não passou, que era o aumento de IPVA, aumentando para o prazo de pagamento, né, de 20 para 30, 40 anos. Vejam bem, como é que surgiu o IPVA na sua origem? O imposto IPVA, sem abordar questões políticas, apenas o imposto IPVA surgiu por quê? Havia um entendimento de que quem é que tem que pagar pela manutenção, construção e conservação das estradas? Quem? Poxa, quem usa as estradas. Quem é? Quem tem carros, quem tem veículos. Mas vocês acham que o IPVA hoje ele é direcionado para a manutenção das estradas? Não. Não é. Cai no não buraco é. das Como é que das surgiu? contas públicas, Como né? é que surgiu o IPTU, gente? O IPTU começou, quem tem que pagar o IPTU para manutenção das ruas, das calçadas, que depois deixaram de ser públicas, passaram a ser de responsabilidade privada. Quem é que tem que cuidar do calçamento, das redes de esgoto? De onde é que vem isso? Vamos criar o IPTU. Afinal de contas, quem não tem casa, né, quem é um desabrigado, né, ele não pode pagar. Então vamos cobrar de quem tem as casas, né, de quem tem os imóveis, né? Ok, onde é que vai o dinheiro do IPTU hoje? Ele vai para essa função, para essa finalidade? Não vai.
ele cai numa coisa maldita que se chama caixa único. Esses recursos dos impostos que deveriam ser direcionados para tal coisa, tipo assim, você, espectador, você foi numa loja de roupas, você quer uma roupa, uma calça, você paga a calça, você leva a calça. A gente paga o IPTU porque quer uma rua boa e o dinheiro não vai para a rua, o dinheiro vai para outro lugar. É totalmente disfuncional. Ou seja, o que isso significa? Isso apenas mostra um fenômeno inevitável e incontrolável, chamado captura dos recursos pelo setor público. Você pode criar tributos para uma finalidade e eles fatalmente, porque o Estado ele não é uma entidade confiável, ele é gerido por políticos. Eu não vou falar de político aqui, estamos na época eleitoral, mas cada um deve ter sua opinião. Mas então esses políticos vão direcionar esses recursos para onde deviam ser para outros locais. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a captura dos recursos pelos agentes do Estado é inevitável, inexorável, não tem como controlar isso aí. Tá? Sempre vai acontecer. Então, como é que isso funciona? Tá? Estou sendo um pouquinho didático aqui, tá? Parece que é o Ventura falando, né? Aquele didatismo acadêmico que ele costuma falar. Olha só, como é que isso funciona? O sistema político hoje ele é controlado pelo setor público. O setor privado tem pouquíssima influência no setor político. Pouca, menos de 30% eu estimaria. Por quê? Hoje, se nós pensarmos no Congresso Nacional, metade do Congresso Nacional ele é formado por integrantes oriundos do setor público. Ou seja, juízes, ex-juízes, ex-procuradores, ex-policiais, ex-militares, etc, etc, etc. Ou seja, quem está decidindo pela sociedade não é a sociedade, mas sim os empregados desta sociedade. É como se nós tivéssemos uma grande empresa gigantesca, mas o board, né, os stakeholders não estão mais controlando ela, né? Os funcionários estão controlando ela. É um tipo de socialismo, né? É estranho isso, mas é algo estranho. É como se o sindicato tomasse conta da indústria, né? E a direção não mandasse mais. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então, como é que nós vamos modificar isso se nós queremos, então, reduzir essa captura de recursos do privado através da extorsão tributária para o setor público, se quem decide, quem legisla, são representantes do setor público em sua maioria? Como é que nós vamos fazer isso? É um processo que não tem solução, a não ser que nós façamos a tal reforma política, que, convenhamos, vai ser difícil de passar, porque depende da aprovação legislativa de quem já lá está. Eu estou mostrando para o espectador que a situação é muito mais complexa do que parece. Muito mais. Tá? Desculpe, eu acho que eu me excedi um pouco aqui. Não tem problema. Mas Eu procurei ser didático, tá? Em como o mecanismo ele é muito mais complexo e difícil de quebrar. Sondermann, tua avaliação. Bom, eu vou tentar ser um pouco mais prático, no sentido de que eu acho que esse barco já partiu. Tá? Vamos partir do princípio, do início. Por que se cobra o imposto? O imposto é cobrado em qualquer país do planeta para manter as atividades do Estado. Determinados estados têm mais atividades, mais atribuições, outros menos. O ideal seria que o Estado estivesse preocupado com saúde, educação, justiça e segurança. O que acontece no Brasil? O imposto ele é muito menor do que o retorno que ele nos dá. Ou seja, ele nos custa muito mais do que ele retorna. Se nós estivéssemos na Dinamarca, sei lá, mesmo nos Estados Unidos, em algum desses lugares mais livres, né, na Nova Zelândia, a gente pagaria o imposto e a gente teria o retorno com estrada, com segurança, com justiça, com uma série de coisas. Né? Então, primeiro ponto, a gente tem que pagar imposto, qualquer lugar do planeta se paga, só que aqui se paga e se recebe menos. Segundo ponto, por que se paga e por que se recebe pouco? Porque se criou um sistema
do funcionalismo público, onde ele tem aposentadoria diferenciada, ele tem foro privilegiado, ele tem estabilidade, ele tem uma série de vantagens. As vantagens que o judiciário tem são vergonhosas, né? E quando um juiz sai ali basta aqui em Porto Alegre, alguém dá uma voltinha ali pela parte baixa do centro e olha o prédio do Executivo. Ô, Sondermann, ontem o advogado Guilherme Colim, que estava aqui conosco, ele disse que no Supremo Tribunal Federal existe um funcionário que se chama capista, que é o sujeito que ajuda os integrantes do Supremo a vestirem a toga. Exatamente. E daí eu assisti um vídeo no site do Migalhas, que é um site jurídico, que o Barroso estava em casa, Sondermann, e ele estava fazendo um voto por videoconferência do home office. E ele estava vestindo a toga, e de repente ele estava usando a toga prendeu na cadeira. E ele quase caiu da cadeira. E daí ele disse daquele jeito, né? Com aquela sua, né? Aquele seu estilo muito entojado, né? Ele falou assim, meu Deus, nem sei como a gente sobrevive sem o nosso assessor. Meu Deus do céu. Cada um deles tem um número enorme de servidores. O orçamento do Supremo Tribunal Federal, o orçamento todo da justiça no Brasil, ela é de 1,5% do PIB. É a mais cara do planeta. Bom, então a gente está pagando imposto para sustentar isso. Tá? Então, o que acontece? A gente perdeu a força, nós como povos, e eu admiro o Alexis, que faz um movimento fantástico, né? De botar as pessoas na rua, mas eu acho que nós vamos ter que fazer mais do que isso. Sabe? Nós vamos ter que fazer um outro tipo de revolução. E a gente vê aqui, no caso do Bolsonaro, que começou com um discurso liberal, com uma determinada agenda liberal, mas não conseguiu fazer nada. Né? Não conseguiu privatizar uma empresa, vendeu uma que outra subsidiária, mas direto ao ponto que deveria ser feito. E aí é o seguinte, quando o Estado vai crescendo, ele vai entrando para dentro da economia, ele vai tendo suas empresas, as suas estatais, no sentido de querer, entre aspas, fomentar a economia. Inclusive estão agora chamando o Guedes de ex-Guedes, porque agora ele está meio que desenvolvimentista, né? E quer financiar programa social. Eu acho, honestamente, que o que ele está preocupado é com o tamanho do déficit que foi gerado. Tá? Então, ele está mais preocupado com isso agora do que com a agenda liberal. E ele está vendo que ele não vai conseguir fazer as mudanças. Né? Não. Já que o Alex teve a bondade de citar meu livro, eu vou citar uma frase do Churchill, que dizia o seguinte, os servidores públicos, isso aqui foi no segundo mandato dele, os servidores públicos não são nem tão servidores quanto públicos. E é isso que a gente tem. A gente tem uma corporação privada absolutamente interessada nos seus benefícios individuais, pessoais, mesquinhos, que tomou conta do poder. E eles se retroalimentam, porque eles criam, o legislativo cria leis para que o judiciário crie os seus penduricalhos, e o judiciário legisla a favor do judiciário, acata e ajuda o legislativo a fazer novas leis para que eles também tenham as suas benesses. Então, eles vão se retroalimentando num círculo vicioso. É preciso romper esse círculo. É preciso, e em algum momento vai chegar, e para isso vai ter que acontecer a seguinte coisa. Vai ter que entrar um governador, ou um presidente, ou um governante qualquer, que vai dizer, a partir de agora eu não vou pagar o legislativo. Mas dessa vez aqui no Rio Grande do Sul foi o legislativo que deu um basta no governador, Sondermann. Dessa vez foi o contrário. O governador, aliás, que tinha dito que não ia aumentar tributo, que era tudo uma questão de fluxo de caixa. Mas aqui tem outro elemento. Nós estamos na véspera de uma eleição municipal. Todos os deputados ali, com raríssimas exceções, estão preocupados em eleger os seus vereadores e os seus prefeitos, que servem de cabo eleitoral para eles daqui a 2 anos. Não tem milagre nisso. Como eles viram que a coisa não era boa para eles e para os candidatos deles, eles tiveram medo. Então, não, isso aí não é bom. Não é que não seja bom para os gaúchos, não é bom para eles, porque eles ficam com dificuldade de se eleger em 2022.
Então, vamos ser francos, a gente está na mão de um punhado de pessoas que legisla, que se retroalimenta, e que a gente vai precisar romper isso no momento que chegar algum governante e disser legislativo, judiciário, vou pagar parcelado, não vou pagar os penduricados porque eu não tenho dinheiro, não vou pagar bolsa disso, bolsa daquilo, auxílio disso. Aí aqui no Estado, lembra, Sondermann, lembra aqui no Estado, o Sartori propôs a PEC do 12º para diminuir o custo do judiciário e do próprio legislativo. O judiciário se insurgiu contra e foi fazer militância dentro da Assembleia Legislativa como se fossem sindicais, como se fossem integrantes de sindicato, pressionando os parlamentares e conseguiram impedir a PEC do teto. E o governador Eduardo Leite, até hoje, não apresentou um projeto semelhante. E tem parlamentar que quer que seja apresentado. E o governador não apresenta. E este menino que nos governa, ele, naquela época, foi contra se fazer o plebiscito na eleição que o elegeu. E ele, além de ter mandado o governador Sartori levantar da cadeira, etc., a gente já sabe, e depois, quando ele entra, ele resolve privatizar. Então, só tem uma solução, eu faço um brinde a menos Marx e mais Mises. Sebastião Ventura. Aliás, deixa eu mandar aqui um abraço antes de passar para o Sebastião. Mandar um abraço para o meu querido amigo Marcelo Cortelete, que está na audiência, que mandou foto aqui, numa raiz, como disse, né, o Alex, já que estamos falando nesses termos, uma raiz TV de tubo de 14 polegadas, lá em Farroupilha. Meu querido Marcelo, um abraço para ti, também para a família. Sebastião Ventura, vamos continuar. Segunda rodada. Vamos lá, Macalossi. Eu acho que vamos dizer assim, os problemas estão postos, né? E nós temos que ser pragmáticos e tentar encontrar soluções. Agora, vamos ser honestos com um telespectador que nos prestigia com a audiência. O Brasil tem problemas que se arrastam desde os tempos das caravelas. Vem, se arrastam. Passa séculos, passam décadas e os problemas se mantêm. Isso significa que nós não vamos encontrar soluções, não vamos resolver o Brasil do dia para a noite. Este é o primeiro ponto. Nós não vamos. Eu não acredito em soluções milagrosas. Eu acredito no valor diário da política democrática bem trabalhada. Eu acredito no valor da cidadania que diariamente é interessada nos assuntos públicos. Eu acredito no valor do cidadão que, ao invés de ir lá apenas de 2 em 2 anos votar para governador, para deputado, prefeito e tal, presidente, não, participa diariamente da política democrática. É isso que nós temos que fazer. Porque, de certa maneira, me parece evidente, e acho que está aos olhos de todos, que a qualidade de entrega da política é muito baixa. A política deveria entregar muito mais. E não é por falta de estrutura. Não é por falta de estrutura, porque o camarada que chega lá na esplanada do Ministério deve pensar, mas esse país deve ser maravilhoso, deve funcionar, com tantos prédios, com tantos funcionários. Deve pensar, não, deve ser, não, mas não é. Não é. Não adianta tu ter uma estrutura bonita e um time que não joga. O time tem que entrar e jogar. Tu não ganha na escalação. As coisas se resolvem ali, no jogo jogado. Então, eu vejo que o início de um Brasil melhor parte também de uma maior participação direta da sociedade brasileira, cobrando de uma forma mais veemente, cobrando de uma forma mais rigorosa, de uma melhor resposta dos parlamentos brasileiros. Não me serve a resposta de que o parlamento não vai fazer leis contra. Às vezes faz. Tá, mas tu não acha que aqui agora, nesse caso, fez? Quer dizer, interrompeu a discussão de uma tentativa de elevação de tributos, que era o que consistia a proposta do governador? Eu vou além. A gente gosta muito... E mesmo, desculpe me interromper de novo, mas mesmo no Congresso Nacional, a ideia de uma CPMF nova está sendo amplamente rejeitada. O governo não consegue levar adiante a pauta. Era para ter sido anunciado ontem e não foi. Pois é, mas esse mesmo Congresso Nacional fragilizou umas disposições anticrime por aí. Pois é. Então, as questões não são tão lineares. Mas eu vou responder a tua pergunta e vou além. A gente gosta muito de criticar os políticos, né? E as pessoas não gostam de elogiar. A Assembleia Legislativa Gaúcha está de parabéns aqui.
porque votou uma reforma previdenciária, votou, assumiu a responsabilidade, enfrentou os interesses de corporações estatais, votou e justamente fez uma entrega positiva, altamente positiva, para sanear as contas do Rio Grande do Sul. E também, sim, foi positiva, a meu juízo, este projeto de estancar este placebo fiscal que não vai resolver os problemas das contas do Rio Grande do Sul. Porque eu insisto, não vamos mais fazer improvisações tributárias. Nós temos que resolver o problema fiscal brasileiro e da federação. É isto. Nós temos que passar a discutir os grandes temas. O que o Congresso faz, meu Deus do céu? E olha que eu acompanho o noticiário. Eu acompanho. É muito baixa a entrega. Existem assuntos relevantíssimos no Brasil que não são votados. Agora, quando há pressão, quando a sociedade vai para a rua, quando se cobra, quando as redes sociais começam a falar, a turma se mexe. Então, a meu juízo, Macalossi, a retomada de uma democracia mais alta, a retomada de uma democracia política mais eficaz ao cidadão, com melhores entregas, né, que não apenas fiquem com direitos no papel, né, a Constituição brasileira é um texto maravilhoso, mas irreal. Irreal. Como os muitos direitos adquiridos, né, que as categorias gostam de dizer, direito adquirido. Não há direito adquirido impossível. E a impossibilidade de pagamento é justamente uma forma de imaterialidade, de impossibilidade de se cumprir essa distribuição, esta previsão abstrata que está no papel. Então, o funcionário público deveria ser o primeiro interessado em que o Estado cumpra com seus deveres de forma eficiente, que atenda bem o cidadão, que economize, que não crie despesas desnecessárias, porque depois as contas explodem e é ele que não recebe. Ou será? Sim, é o caso aqui do Executivo Estadual. Ou será que o caso do Rio Grande do Sul já não é ilustrativo? Sim, porque, aliás, inclusive, existe dentro do funcionalismo as castas, que existe um funcionalismo público que é muito bem pago, que representa a maior parte do gasto público, que ganha em dia, que ganha muito acima dos valores de mercado e que nunca entra dentro dos projetos de reforma que são necessários, né? Nós estamos vendo, inclusive, a reforma administrativa aí federal, que poupa o judiciário, que poupa os militares, que poupa o Ministério Público. E aí? Quer dizer, esses daí que são os que representam o maior custo não vão ser afetados? Quer dizer, não vai se colocar o dedo na ferida? Por isso eu disse aqui, ex-Guedes. Mas então, eu entendo que nós temos problemas graves e inadiáveis e que devem ser enfrentados, mas com altura política e democrática, e não com a antidemocracia. E não a gente pensar que, de certa maneira, a gente vai encontrar aí uma flauta, vai tocar uma música, vai vir um gênio e vai resolver os nossos problemas. Não, não será assim. Sondermann. Eu gostei de um tema que o Sebastião tocou sobre direito, né, o tal do direito adquirido. Eu acho que o direito é uma coisa que é para todos. Se é só para alguns, é um privilégio, certo? Então, o que a gente tem aqui são privilégios adquiridos, feitos por lei, por o que seja, tá? E a gente está falando de imposto, mas a gente está falando, na verdade, de todo tipo de taxação ou de contribuições que são abusivas. Eu quero citar aqui uma frase do meu amigo e do professor, doutor Luiz Marcelo Berger, né? E ele diz o seguinte, grande figura, grande pessoa. E ele diz o seguinte, o Brasil é um país de despachante. O grande foco da atividade que rende e que é de dinheiro e de volume de transações não está nas pontas, não está na produção ou na entrega, está no meio do caminho, está no alvará, está na licença, está no sindicato, está no conselho, nos conselhos de administração, no conselho disso, na ordem, na OAB, que são, na verdade, instituições privadas que também cobram um imposto
para que você possa trabalhar. É uma guilda medieval. A OAB é uma guilda medieval. O Conselho de Administração é uma guilda medieval. Você não precisa ser formado em administração para ser um administrador competente. Eu conheço muita gente não formada que são empresários fantásticos. E muitos administradores formados desempregados. É o que mais tem. Então, o que eu acho que tem aqui, e eu acho que o Sebastião fala faz todo sentido, né? A entrega, a discussão política, ela é muito baixa, porque ela é tacanha, ela é feita por despachantes. O Brasil é administrado por despachantes. Desculpe, o Sebastião é advogado, mas nós temos 1 milhão de advogados no Brasil. Nós temos o maior número de faculdades de direito do planeta. A soma do planeta não dá o número de faculdades de direito que existe no Brasil. Então, nós estamos formando gente que não produz, que não tá produzindo numa ponta e entregando na outra. Me desculpe, há brilhantes advogados, os contratos e a lei são fundamentais para a existência de um país, mas a gente passou de todos os pontos do aceitável. Então, para qualquer atividade aqui no Brasil que você for fazer, você começa a pagar antes de começar a trabalhar. Porque tem o alvará, tem a licença, tem o despachante, tem o cartório. A coisa mais ridícula que tem é tu teres que ir num cartório por uma pessoa que nunca te viu na vida atestar que você é você. E carimbar um papel e te cobrar, sei lá, R$15, R$7, mais o estacionamento, né? Para dizer que tu é tu. É ridículo. É um despachante absolutamente desnecessário. E tem uma palavra no mundo do cartório, existe uma palavra que me incomoda profundamente, que se chama emolumentos. Eu juro por Deus, é uma das palavras mais horríveis da língua portuguesa, é essa, emolumentos. Guilherme, você vê agora assim, quais são os grandes imóveis em Porto Alegre que estão ocupados pelos cartórios. Quais são os bonitos prédios novos que tem ali na região do Parque Marinha, do Parque Marinha, não, do Parque Marinha, ali da beira do rio, são os prédios da Justiça. O prédio do Legislativo está caindo aos pedaços. E tem 20 prédios ali do Ministério disso, do Ministério Público, o Tribunal daquilo, prédios novos, bonitos, com arquitetura cara. Para quê? Mas dizem, viu, Sonderman, dizem que o prédio que o Mercado Livre queria erguer em Gravataí até ia ser bonito, mas eles resolveram ir para Santa Catarina. Por que será? Porque a pirâmide de impostos no Rio Grande do Sul, a pirâmide de leis, alvarás, registros, fiscalizações, etc., é tão inescalável que não vale a pena. É uma conta econômica. O Rio Grande do Sul, desculpe, mas esse barco já partiu. Nós não temos soluções a não ser a total falência e a reconstrução do Estado. Vai ter que os servidores públicos do Legislativo, do Judiciário e ainda mais do Executivo, em que pese o fundamental papel da Brigada Militar e dos professores, vai ter que falir completamente para que a gente possa redesenhar o Estado. E sempre haverá aquelas hienas que se locutarão dos destroços dos outros. Né? É uma pena, mas eu não vejo muito futuro no Rio Grande do Sul. Alex vai ficar para o próximo bloco, porque nós mais do que estouramos essa primeira parte do programa. Na volta nós vamos falar da repercussão negativa da criação da CPMF, que está sendo difícil. O governo quer a CPMF para compensar a desoneração da folha, mas não está sendo muito bem aceito o negócio. Aí é um imposto de transação, ontem nós falamos sobre isso. E não adianta, é o tema do momento, é reforma tributária. É um assunto que é importante, nós vamos abordar até cansar, porque nós temos que conscientizar a população de que isso diz respeito ao nosso bolso, né? E a nossa vivência, o nosso cotidiano. Está tudo relacionado. Voltamos na sequência aqui com o Cruzando as Conversas.
De volta aqui no segundo bloco do Cruzando as Conversas. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul, o Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul, conte sempre com o Badesul. No programa de hoje, Sebastião Ventura, advogado e conselheiro do Instituto Millennium, Alexis Efremides, engenheiro e empresário, e Ricardo Sonderman, empresário e escritor. Mandar aqui abraços para o professor Gustavo Arossi, também para o Daniel Killing, para o advogado João Henrique Leone Ramos. Obrigado aí a todos. Também a Cláudia Thompson, obrigado. E vamos continuar aqui a nossa análise. Vamos botar aí em debate a questão da CPMF. A Melanie preparou para nós uma matéria. CPMF e o impacto da aprovação da reforma tributária federal. Vai lá, Mel. Não vingou a tentativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, de incluir um novo imposto sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF, na proposta de reforma tributária que tramita na Câmara. Em reunião na última segunda-feira, dia 28, com o presidente Jair Bolsonaro, líderes da base de apoio do governo avisaram que, em ano de eleições municipais, seria impossível ganhar a narrativa de a criação de um novo tributo, mesmo que o argumento seja financiar a redução dos tributos e encargos que incidem sobre a folha de pagamentos. O fracasso na negociação de uma proposta que envolvia o apoio do governo para acelerar a reforma tributária em troca de um novo tributo lançou dúvidas sobre o futuro da reforma. A CPMF foi um imposto que existiu até 2007 para cobrir gastos do governo federal com projetos de saúde. Em 2015, o governo, então sob o comando da presidente Dilma Rousseff, chegou a propor a volta do tributo, mas a ideia foi rechaçada e isso acabou não acontecendo. A equipe econômica já disse que um novo imposto sobre transações que o governo tem tentado desvincular da antiga CPMF não incidiria somente sobre transações digitais, mas sobre todas as transações da economia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já declarou abertamente ser contra a criação de um novo imposto. Nos últimos dias, lideranças têm buscado Maia na tentativa de abrir caminho para que a proposta seja ao menos discutida e pautada no parlamento. Já Guedes disse que o governo está ultimando a proposta, mas ressaltou que a política dá o time. Ele não detalhou qual impasse travou o avanço da reforma tributária, mas sinalizou que a desoneração é o principal ponto em aberto. O governo argumenta que, para conseguir aliviar os encargos pagos pelas empresas sobre a folha, precisaria compensar uma perda de arrecadação superior a 100 bilhões de reais. Além do novo imposto, o governo tem outra preocupação. O cronograma da reforma tributária no Congresso Nacional pode ser adiado. Inicialmente, a votação da medida no colegiado estava marcada para o próximo dia 7. Após reunião do presidente Jair Bolsonaro com líderes partidários, cresceu a avaliação entre os parlamentares de que a reforma tributária empacou e o governo segue agora com articulações para remediar os danos políticos e a falta de apoio ocasionados pela proposta. Então, Alexis, o governo está batendo cabeça nessa questão da reforma e o que veio até agora não é nada de bom, né? Quer dizer, uma união de PIS e COFINS muito tímida, com elevação da alíquota para 12%, essa ideia de uma nova CPMF, que é um imposto de transação eletrônica, vai taxar exatamente o segmento da economia que cresceu na crise. Quer dizer, que é o segmento da área digital, né? E nós temos que levar em consideração o seguinte: transação eletrônica não diz respeito apenas ao que era a CPMF, porque a CPMF era o quê? Você fazia uma transferência bancária e cobrava imposto. Transação eletrônica é muito mais ampla, é você pagar, por exemplo, um chocolate no posto de gasolina com um cartão de crédito. E hoje, muito mais do que naquela época, o uso de cartão se consolidou. As pessoas usam muito menos o dinheiro físico e muito mais o dinheiro eletrônico. Então, o número de transações eletrônicas é gigantesco.
E daí vem o governo naquela sua ânsia de taxar, de tributar, de onerar. Me parece aí que nessa questão uma falha monumental do governo Bolsonaro. Alex. Bom, meus queridos espectadores, olha só. Esse problema que o ministro Paulo Guedes está enfrentando, na minha visão, é simplesmente o problema do cobertor curto. O governo quer desonerar a folha de pagamento. É importante? É. É necessário? É. No momento em que, por mudanças tecnológicas e mudanças de formas de trabalho na economia, a tendência de aumento na quantidade de trabalhadores avulsos, freelancers, microempresas individuais, etc., a tendência é aumentar muito isso. Com esse episódio fortíssimo aí da pandemia, muitos empregados que foram demitidos, mesmo com a retomada progressiva da economia, eles não serão recontratados. Eles passarão a trabalhar por período temporário, por evento, e sem ter essa continuidade, a tendência é que eles recebam menos no conjunto do mês ou do ano do que recebiam antes. Então, existe sim um problema social que deve ser encarado de frente, mesmo por nós liberais, tá? Temos que encarar isso. Não podemos tapar nossos olhos para uma questão social importante. Olha só, essa questão do cobertor curto ela é muito complexa. Por quê? Porque o governo quer dar atenção a algumas dezenas de milhões de brasileiros que foram descobertos pelo sistema de auxílio emergencial e quer incluí-los dentro do sistema do antigo Bolsa Família, que vai passar a ser, se o projeto for aprovado, era a Renda Brasil, agora acho que é Renda Cidadã, eu acho que trocaram Mudou de nome para continuar essa mesma coisa. Mas talvez abranja agora mais as formas pessoas, que encontraram, né? para financiar isso é um absurdo. Ele vai tirar dinheiro do precatório e do na verdade, para furar o teto de gastos. Eu tenho certeza. Pedalada e calote. Isso não vai acontecer. Não tenho a menor dúvida, porque o Congresso não vai deixar passar. Bolsa foi lá para baixo, o dólar foi lá em cima. Foi uma tentativa, assim, meio ver se cola, entendeu? Mas não vai colar. O Congresso não vai deixar retirar 5% das verbas do Fundeb para isso e não vai deixar também passar o calote. Até eu acho perigosíssimo esse calote, hein? Vai ser um belo argumento, se a situação política complicar, para gerar um impeachment do presidente. Aliás, perigosíssimo isso. Aqui no Rio Grande do Sul, o modelo de vamos tirar dinheiro do precatório para pagar a conta... Deu no que deu, né? Mais uma dívida gigantesca que nós temos. Na verdade, quem tem precatório, eu já adianto, não vão receber nunca. Só vão rolar, entendeu? Vendam seus precatórios com deságio e se livrem disso, porque nunca vão receber. O Gustavo Franco disse que o precatório já é uma dívida. Se você não pagar a dívida, é reincidência, obviamente. Com certeza, com certeza. Mas então, assim, a questão do CPMF, tá? A CPMF é inadmissível. Não tem cabimento. Por quê? Porque não é, desculpe aí, meu querido Paulo Guedes, tá? Fundador do Instituto Milênio, né, Ventura? O Ventura vai ter que dizer o que ele acha. Tu vai ter que dar uma chinelada aí no fundador aí do Não, Instituto, que o Ventura apoia certo? O Guedes, não o ex-Guedes. O ex-Guedes é um outro verdade, personagem. são pessoas diferentes, né? Parece que foi uma mudança, uma transformação, né? Então, assim, o que eu acho? CPMF não é uma substituição, desonera e substitui por não é. E é cumulativo. Porque você cria outro imposto e quem me garante que começa com 0,2 e daqui um ano não é 0,3, depois 0,4, depois 1%, depois 2%. Quem não me garante isso? Ninguém me garante. Pelo contrário, eu tenho certeza que ele vai aumentar progressivamente. Porque o Estado ele tem uma característica metastática, tá? O Estado, a corporação, a organização Estado, ele funciona exatamente como uma neoplasia. Ele vai crescendo, ele vai atingindo outros setores e vai crescendo e crescendo. Começa numa parte, né, do corpo ou da sociedade e vai se ampliando para outras. Não tem como ser diferente. A história humana nos últimos milênios mostra isso. Todos os estados cresceram sem controle, todos, não há exceção na história, não há, todos cresceram. Como é que tu interrompe um processo desses com aquilo que a gente não quer, né? Que é a revolução, e ninguém quer isso, né? Porque a revolução, ela traz
traz muito sofrimento, ninguém quer isso, então nós queremos consertar isso politicamente, mas o Estado sempre cresce. Então não venha o meu querido Paulo Guedes dizer que vai trocar um imposto para o outro, não vai, gente, vai criar um outro e tudo vai ser... Eu não duvido até que daqui 5 anos exista a tal CPMF, ou o nome que quiser dar, e volte uma oneração da folha também. Eu não duvido, eu não posso confiar em agentes estatais. Com todo respeito, eu não posso. O histórico mostra que não são confiáveis, né? Então, como eu estou dizendo, CPMF, por favor, Paulo Guedes, não faça isso, honre a sua história. Eu entendo que nós temos um governo federal, tá, que eu tenho apoiado, eu particularmente tenho apoiado, inclusive participei de algumas manifestações em Brasília em apoio, também naquela fase crítica, quando o STF estava tentando destruir o governo, né, e tentar forçar até um impeachment que foi tentado, né, mas não conseguiram. Eu entendo isso, e eu entendo que, mesmo sem ser um governo perfeito, né, o governo federal ele tem tentado consertar algumas coisas essenciais. Mas eu estou achando que esse governo, Alex, ele está começando a tomar um gosto pela gastança. Que o auxílio emergencial bombou a popularidade do presidente, agora está com 40%. Ele não vai abrir mão disso. Guilherme, isso é extremamente complicado, porque a gente não sabe quantificar qual é o limite, assim, reforma, até onde o governo está cedendo. O discurso das reformas, eu tenho certeza, é apoiado por todos que estão aqui. Mas é um discurso complicado de fazer e não rende voto assim com facilidade. Porque é uma coisa de longo prazo. Você faz a reforma da Previdência, você vai economizar 1 trilhão em 10 anos. Aí tu vai fazer a reforma administrativa, é 300 bilhões em 10 anos. É tudo muito longo. Reforma é uma coisa complicada de fazer. Agora, auxílio emergencial é fácil. Eu vou traduzir o discurso do Guedes. Quando ele diz que não há aumento, não há criação de novo imposto, mas sim substituição do que incide sobre a folha por outro tipo de tributo, quando ele diz que é só uma substituição, eu vou traduzir para uma linguagem mais verídica. Não é substituição da oneração da folha por um tributo novo. Não. O que ele está... Esse tributo novo que o senhor Paulo Guedes quer criar, ele vai substituir não a oneração da folha. O que ele vai substituir é a inação parcial na reforma administrativa. É isso que ele está substituindo. Porque é isso que deveria ter sido feito. Isso não foi feito. Por quê? Porque a política não permite. Não, mas vamos lá, mas a reforma administrativa covarde também é filha do governo. Mas ela é parcial. Ela não Paulo atingiu. Ebel pegou e picou a mula do governo, porque mas claro que não atingiu. Não era para ser essa reforma administrativa. A reforma administrativa não atingiu os aspectos mais importantes, as categorias mais beneficiadas com remunerações esdrúxulas, absurdas, incoerentes, antiéticas e imorais, não atingiu. Então, esse novo imposto não é para desonerar a folha, ele é, na verdade, para substituir a inação do governo em relação a uma reforma administrativa capenga, falsa, parcial, pequena. E, digo mais, tem um outro aspecto que ninguém na imprensa está falando, que tem um outro aspecto que deve ser desmontado no governo, que é a autonomia financeira dos poderes. Tá? Isso criar um mito de que os poderes têm que ter autonomia para não serem controlados politicamente. Sim, eles têm autonomia para aumentarem seus salários, promoverem cargos, como tentaram fazer agora com procuradores, né? Todo mundo ia estar no teto, é uma loucura. Ou seja, essa autonomia financeira, quem controla as finanças de cada instituição e cada poder não é o próprio poder. Isso significa carta branca para fazer o que quiser com o nosso dinheiro. Não é a sociedade que faz isso. Sondermann, tua avaliação da CPMF. Vamos deixar o Sebastião por último nesse bloco. Não estamos ouvindo o Sondermann. Sondermann, está nos ouvindo? Alô? Estou ouvindo. Tá me ouvindo? Agora estamos ouvindo. Vai, tô acabado. Tá. É mais um achaque ao bolso do cidadão. O problema não é a CPMF, o problema é a redução das despesas, é simples. Só que elas não conseguem ser feitas porque existe um arcabouço jurídico construído nessa retroalimentação que eu comentei antes, que não permite. Então, a gente tem todo tipo de dificuldade para poder fazer uma racionalização de despesas. Qualquer um de nós do setor privado trabalha com receita e despesa. E quando a gente não consegue ter mais receita, a gente vai
A gente está sempre olhando a despesa para poder ter lucro, né? A gente está sempre olhando como que a gente pode reduzir, como a gente pode racionalizar. Muitas vezes a gente pode até aumentar despesas para aumentar o faturamento, isso é um investimento e assim por diante, tá? Então, desculpa, é uma discussão vazia para mim, no meu entender, porque é mais uma forma do governo meter a mão no nosso bolso. Independente. Mas eu não acho que seja vazia, Sodrão, porque afinal de contas, se a gente não falar disso, o governo vai meter a mão no nosso bolso. Bom, mas esse é o nosso trabalho, é a luta pela liberdade e eterna vigilância. Nós temos que estar sempre prestando atenção. Independente se ele de esquerda, direita, de meio, do centroavante ao zagueiro, eles nunca fazem o trabalho que tem que ser feito. Acho que, como o Sebastião muito bem colocou, aliás, o Alex, todos os estados explodiram, todos os estados aumentaram a despesa, todos os estados administraram mal. Nenhum deles trabalhou no sentido de racionalizar, de diminuir o tamanho do estado, porque não há simplesmente a visão nesse sentido. Se me permite, eu vou ler uma frase aqui de Thomas Jefferson, que está no memorial dele, em Washington, e ele diz o seguinte, né, basicamente, não sou defensor de mudanças frequentes nas leis e constituições, mas as leis e instituições devem acompanhar o progresso da mente humana. À medida que isso se torna mais desenvolvido, mais esclarecido, à medida que novas descobertas são feitas, novas verdades descobertas e boas maneiras e opiniões mudam, com a mudança de circunstâncias, as instituições devem avançar também para acompanhar os tempos. Podemos muito bem exigir que um homem use ou seja, podemos exigir que um homem use o casaco que lhe cabia quando menino, significa que a gente não pode imaginar uma sociedade civilizada permanecendo sob o regime de seus ancestrais bárbaros. Ou seja, nós estamos vivendo sob a égide, sob um comando de pessoas que não vivem a realidade que nós vivemos. Simplesmente, então, mais um imposto, menos um imposto, a gente tem que combater todos os impostos. A gente tem que fazer com que, sim, o presidente tomou o gostinho pela gastança. Ele viu que é bom, que aparentemente não tem nenhum tipo de penalidade para isso. Olha só, estou gastando, estou dando ali os 600 pila, 300, estou prometendo. Estou distribuindo prebendas. Tá tudo bem. E detalhe, eu não vejo nenhuma preocupação no governo na criação desse programa social. Eu não estou negando que exista a necessidade de se dar um auxílio durante o período, mas a criação desse programa parece que está todo mundo buscando a fonte de financiamento do programa e ninguém está criando um programa que tem um começo, um meio e um fim. Quer dizer, para não repetir os programas que fazem com que a população se mantenha ligada aos programas eternamente. Guilherme, para lembrar Mário Quintana, que dizia que dos passarinhos, né, os ministros passam, mas os impostos passarinham. Né? O senhor Paulo Guedes, daqui a pouco sai um pouquinho, vai inventar o CPMF e ela fica. Ele vai gastar o seu dinheiro, se quiser, vai ser ex-ministro, vai dar palestras milionárias e todas as bobagens que ele inventar vão ficar, já que as benesses que ele se propôs a fazer, ele não está conseguindo fazer. Não digo que por culpa dele, mas por culpa do contexto que não se consegue destruir, não se consegue desmontar. E com isso, talvez eu discordo um pouco do Alex, no sentido de que sim, algum tipo de revolução vai ser necessária no Brasil. Nós vamos ter que quebrar completamente, os governos vão ter que quebrar completamente para que todos se deem conta de que estamos na mesma, de que somos cidadãos iguais. E aí reconstruir e fazer o Brasil em outras áreas. É trágico, mas nós chegamos a um ponto de sem retorno. Tudo bem. Sebastião Ventura Vamos, Sebastião Ventura. Sebastião, tu que está lá no Millennium. O Millennium foi criado, ou um dos criadores do Millennium foi o Paulo Guedes. Como é que tu vê essa genuflexão do Paulo Guedes, assim, para agora militante, criador de imposto, enfim? É surpreendente?
A realidade... Botei o Sebastião numa fria aqui. Essa provocação foi eu que fiz, né? A realidade política, ela destrói muitas teorias abstratas. É verdade. Né? A realidade é brutal. E muitas vezes só aqueles que têm a experiência de viver essa realidade, de conviver com as dificuldades do trato da coisa pública, é que conseguem compreender as reais dimensões do Brasil. Porque uma coisa é olhar de fora, outra coisa é ter a experiência vivida, né, das todas as dificuldades do que é ser governo. Mas de tudo que nós temos conversado aqui, eu posso dizer que os sinais, os sintomas de que as contas públicas do Brasil saíram de controle são a cada dia mais evidentes. Né? A partir do momento que o governo resolve querer dar uma moratória parcial em títulos da dívida judicial, o governo está confessando que não tem mais recursos para honrar as suas obrigações. Não é à toa que o mercado afundou, o dólar já subiu mais do que... Aliás, o secretário do Tesouro hoje, Sebastião, falou que mau sinal. Ele, o próprio secretário do Tesouro, disse: a proposta do governo despertou mau sinal no mercado. Então, esses sinais, esses sintomas deste desgoverno contábil, orçamentário, se tornam cada dia mais evidentes e mais preocupantes. Agora, vamos lá. Nós vivemos uma quadra democrática nervosa, difícil, né? Em que existe um frenético choque de versões, aí, em especial pelo advento das redes sociais. Mas, por outro lado, está cada vez mais difícil de enganar o cidadão que está aí nos prestigiando com a sua audiência. Né? Sempre que alguma coisa surge, vão através das redes, dos grupos aqui, as coisas começam a se multiplicar e a cidadania começa a ficar mais atenta e desperta para algo que está acontecendo. E vamos ser claros, se a proposta de CPMF não vai trazer nenhum tipo de aumento fiscal, não precisa fazer. Não precisa fazer. É que o governo quer desonerar a folha para gerar emprego. Basta fazer um rearranjo orçamentário com as despesas que aí estão e direcionar as despesas para outros fins, através de medidas legislativas com o apoio do Congresso Nacional. Então não vamos aqui falar meia-verdades. Né? Se o objetivo não era aumentar a arrecadação fiscal, então não se faz. Isso basta simplesmente fazer um redirecionamento do orçamento já até então constatado. Até porque com a base que um imposto de transações eletrônicas cria, me parece impossível que não haja uma elevação na arrecadação. Vamos lá. O governo estima que vai arrecadar 100 bilhões com isso. Eu acho que arrecada mais. Vamos lá, da maneira como está sendo proposto... Não estou fazendo com base em nenhum estudo, tá? Eu estou chutando, mas é por base na ampla dimensão que isso tem. Né? E aqui você vai fazer colocações pontuais. Da maneira como proposta, eu sou contra a proposta de recriação da CPMF. A CPMF somente teria validade, e nós poderíamos discutir isso como um instrumento de controle de evasão fiscal. Nós poderíamos botar uma alíquota de 0,00001 alguma coisa e com isso fazer o cruzamento da movimentação financeira com o valor declarado. E isso seria uma medida inteligente de controle fiscal e combate a desvios de arrecadação em favor da fazenda pública. Né? Isso seria uma discussão inteligente que poderia ser colocada em prática. Número 2, não há dúvida de que é absolutamente necessário a implementação de medidas sociais com vistas a conter as misérias da vida. Nós não discutimos isso. Mas uma coisa é medidas sociais governamentais. Outra, completamente diferente, são populismos eleitoreiros com fins determinados. Exatamente. E eu vejo que determinados populismos no Brasil começaram muito cedo. Restam ainda 2 anos e meio até a eleição definitiva. E não venham querer dizer que não, porque o cidadão sabe que não é verdade. Né? Então, eu me preocupo muito, Macalossi, me preocupo muito, Alex e Ricardo, com alguns direcionamentos políticos que o Brasil
está adotando, né? Me parece que o ímpeto reformista inicial está se perdendo. E lembrando que o ímpeto reformista era do Estado reformar a si, não passar a conta para a população. Eu tenho dito isso em todas as edições do Cruzando. Então, se nós vamos passar a conta para a população, nós vamos fazer mais do mesmo. E daí, então, quer dizer que o governo que foi eleito traiu o seu discurso. Foi o que o governador Eduardo Leite tentou fazer. Ele disse, tem aí uma conta de 2,8 bilhões, eu preciso desse dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou passar a conta para a população pagar. Mas isso não é o que esse governo fez ou o que o governo estadual fez. Isso é o que todos os governos fazem sempre. Todos. Agora, estou citando esse que é o caso mais todos recente. fazem isso. A sabedoria de Camões, certa vez, disse que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, né? Então, nós temos também admitir aqui publicamente que existe uma cultura estatal no Brasil. E não diz apenas respeito ao setor público. O capitalismo brasileiro é falseado. Muitos dos big players que tem aí foram criados através aí de dinheiro subsidiado ou subsídios setoriais, né, dados pelo rei a seus amigos. Eu realmente me pergunto, e aqui honrando as melhores tradições liberais do Instituto do Milênio, me pergunto se há capitalismo no Brasil. Eu me pergunto. Roberto Campos se perguntava isso incessantemente. E vejo que muito pouco se avançou nesse aspecto. A gente viu ali uma política de campeões nacionais, porque determinado partido não confiava na Avenida Paulista e precisou construir uma Faria Lima para lhe sustentar. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil que muitos players se apresentam aí, mas são farsantes. São farsantes, tanto na vida pública quanto na vida privada. E o que o Brasil precisa, Macalossi e Alex, é justamente ter gente de verdade, gente que acredite e se dedique à democracia, gente que tenha espírito público e não olhe apenas para o próprio umbigo. É isso que nós precisamos. E que nós tenhamos coragem de falar de forma frontal e clara os reais problemas do Brasil e implementar as medidas que solucionem. E não apenas aqui ficar teorizando ideias muito belas, mas que praticamente são ineficazes. Bom, nós já estamos indo para o encerramento do programa, mas eu gostaria de dar uma boa notícia aqui para os nossos convidados. Eu sei que o Sondermann vai ficar muito encantado com isso que eu vou colocar aqui, mas a senadora Rose de Freitas, do Podemos, apresentou um projeto, olha só, que assegura a presença de um nutricionista em estabelecimento comercial com mais de 100 funcionários que venda comida, como supermercados e restaurantes, com o objetivo de orientar o consumidor sobre alimentação saudável. Viu só, Sondermann? Agora tu vai no restaurante, tu vai no supermercado, tu vai ser doutrinado. O que tu acha, hein, Sondermann? Obrigado pela participação. Quando eu for me servir de novo, da segunda vez de batata frita, ela não vai deixar. Eu acho que isso vai acontecer. Acho que o senhor não deveria levar isso. Sabe o que me lembra, Sondermann? De uma câmera escondida, em que estava o Ivo Holanda, e daí ele estava num buffet, né? E daí tinha a pessoa se servindo, e ele estava na frente, ele olhava para a pessoa que estava servindo, ele pegava e começava a servir a pessoa com as coisas que ele achava que a pessoa devia comer. Então ele enchia, por exemplo, o prato da pessoa de massa ou de salada e dizia, não, mas a senhora está muito magrinha, a senhora está muito gordinha. No fim das contas, ele quase tomou uma biaba na cara. Mas é a personificação do Estado num projeto de lei desses, né? Basicamente, é um Ivo Holanda querendo dizer o que nós temos que comer. Sondermann, obrigado. E palavra final para os nossos convidados. Obrigado. Assim, rapidamente, eu tinha uma aula de 30 segundos sobre o governo. Entrava dentro da sala de aula e dizia, ok, gente, boa tarde, boa noite, eu sou o professor Ricardo, por favor, eu quero R$10 de cada um. Ficava todo mundo me olhando, aí daqui a pouco ia pegar a carteira, e aí eu perguntava, mas professor, por que o senhor quer R$10? Que bom que você pergunta. Quando for o horário do intervalo, vocês ficam aqui, eu desço no bar e trago o lanche para vocês, aí ninguém precisa levantar. Aí ficaram me olhando, mas professor, como é que tu sabe se eu quero um pão de queijo, ou quero um café, um refrigerante? Eu digo, isso é governo. Você dá o dinheiro para alguém que você não conhece e ele gasta do jeito que ele achar que tem que gastar. Isso é governo. Então, de forma ingênua ou não, eu acho que nós estamos
chegamos a um ponto de não retorno e a gente precisa começar a ter, talvez, no Brasil, atitudes mais drásticas no que tange ao relacionamento com todos os governos. Muito bem. Obrigado pelo convite, Guilherme. Muito bem. Muito obrigado, Sonderman. Vamos à palavra final aí do nosso querido Alex Efremides. Obrigado, Alex. Eu vou dizer, finalizando então, tá, que o tema do debate de hoje, muito importante, sobre impostos, tá, ele está diretamente relacionado à categoria dos servidores públicos. Porque eu vejo muita gente falando que quer diminuir impostos, mas não está entendendo que tem uma contrapartida. Rendimentos acima do desejado, acima do devido no setor público, eles têm que ser reduzidos. Senão não tem como reduzir impostos, poxa. A conta não fecha, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem que haver uma compreensão de que a redução do Estado não é uma coisa fantasiosa, uma coisa teórica, uma coisa absolutamente necessária. O segundo aspecto que eu coloco também na questão tributária, para finalizar, é o seguinte, é que existe uma visão distorcida do que seria o valor do orçamento público, ou seja, o que se conseguiu arrancar dos contribuintes. Mas esse número não é um número fixo, padrão, a partir do qual deve se gerir a política pública. É o contrário. A gente tem que reduzir as despesas e tentar diminuir esse custo. E daí entra a privatização, reforma e não é efetiva. A gente, porque é tudo que não tem. Por que nós temos que pagar um monte de privilégios e muitas de despesas desnecessárias, entendeu? Se nós podemos reduzir os impostos. Eu só vejo políticos falando em não aumentar impostos. Não, não é não aumentar. Não aumentar não serve. Precisa diminuir, porque já está acima do desejado. Compreende? Nós queremos e aceitamos pagar impostos, tá, para manter coisas muito essenciais dos estados. E eu classifico uma prioritária, que são as forças de segurança. Eu não me importo se um agente de segurança ganhar muito bem, eu não me importo, porque isso é uma função primordial. Com certeza. Essa, entendeu? Eu pago com prazer. Agora, pagar férias em dobro, mais recessos e outras coisas para o judiciário, cara, isso me dói. Isso me dói. Entende? E o capista lá, capista e tal. Que o Colim falou. Só para finalizar, tá? Estendendo um pouquinho aqui, eu tenho uma pequena discordância aqui com o querido Ventura aqui, tá? Que ele acha que tem uma externalidade positiva na CPMF, que seria trazer mais gente para dentro do sistema tributário, né? Pois eu acho que é uma externalidade exatamente negativa, porque eu posso estimar, aproximadamente com os números que eu já vi, que mais ou menos 40%, 50% da economia brasileira, não em valor, mas em número de agentes, ela é informal. E essa gente trabalha insistentemente com carência, com dificuldades. Então, trazer essa gente para o sistema tributário, e é o que o CPM faz, eu vejo quase como uma crueldade tributária. Porque essas pessoas não se sustentariam. Então, é uma externalidade, para mim, negativa até. Tá? Não, é claro. Ventura, obrigado. Que isso, satisfação. Não ia. Volte outras vezes, né? Primeira vez que veio, vamos chamá-lo muitas vezes. Eu te agradeço a oportunidade, prazer estar aqui, debater temas tão relevantes. A CPMF, nesse aspecto de combate à sonegação, ela é polêmica, né? Mas tal como tu falaste aí, os próprios níveis de bancarização no Brasil são baixos. Existem quase 50% da população. Mas como ele é insonegável, ele seria, porque na verdade a cada movimentação tu vai ter um valor referencial. Tá? E isto sim seria um instrumento hábil para melhor controlar práticas elisivas. Mas no que importa... Esse debate fica para um outro dia, eu trago vocês para falar sobre isso. Mas no que importa aqui, Guilherme, a gente às vezes fala alguns temas às vezes duros, pesados, difíceis, mas a gente tem que ter confiança de que o futuro vai ser melhor, né? Alguns avanços são demorados, são lentos, né? A democracia não é perfeita. E ela exige, justamente por ser imperfeita, do trabalho dedicado dos seus cidadãos que acreditam que o regime das liberdades deve ser preservado, deve ser mantido e deve ser cultuado por todos aqueles que entendem que fora da democracia não há solução, né? Então, a minha mensagem final aqui é uma mensagem positiva, de otimismo às pessoas e de estímulos que cada vez mais cidadãos comprometidos aí com as boas causas venham para o jogo da vida e contribuam aí para o Brasil
para o Rio Grande e para a nossa Porto Alegre ser melhor. Obrigado. Sebastião, muito obrigado. Alexis, obrigado. Sonderman, obrigado. Vamos fazer um break e voltamos para o último bloco. Bloco curtinho do Cruzando as Conversas, só para encerrar na sequência. O último bloco aqui do Cruzando as Conversas. O nosso programa de hoje discutiu a questão dos tributos. Ainda falamos sobre isso porque é um tema importantíssimo. Nós retornaremos ao tema. Ressaltar que na próxima segunda-feira nós vamos começar aqui na RDC uma ampla cobertura das eleições, tanto na capital quanto no interior. O Cruzando as Conversas recebe nas segundas e terças-feiras, no mês de outubro, os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Eu, Melanie Rupental e Armando Burdi aqui na bancada vamos entrevistar os 10 nomes que concorrem à prefeitura. São 13, mas nós vamos ficar com os 10 da obrigatoriedade da lei, que vão disputar aí, estão disputando as eleições da prefeitura de Porto Alegre. Então fiquem ligados e amanhã já vamos colocar aí os nomes de quem são os primeiros entrevistados da segunda-feira. E no portal, no mesmo dia, os candidatos a vice a partir das 14 horas, daí a apresentação do meu colega Cláudio Andrade. E mais adiante nós vamos anunciar muito mais coisa nessa cobertura especial da RDC nas eleições. Ok? O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende através do WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul, o Badesul valoriza o Rio Grande, está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidade de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Voltamos amanhã, a partir das 22h15, para mais uma edição do Cruzando as Conversas. Uma boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Portocolor.